Bora lá, pessoal! Vamos para mais um episódio. Podcast Litoral Valley, transmitindo amor em talks de saúde. E hoje estamos aqui com um grande convidado, que é o Dr. Cláudio, CEO da LiveWell. Nós vamos falar hoje de fibromialgia, como que a terapia ortomolecular e a LiveWell pode contribuir nos tratamentos, né? O Dr. Cláudio ele é doutor em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é professor e pesquisador na área de inovação e práticas integrativas de saúde. É muito legal a gente estar falando sobre inovação, justamente porque estamos, né, num ecossistema de inovação, e ele também é formado em práticas integrativas de saúde, ortomolecular, enfim. Seja bem-vindo, doutor Cláudio. Oi, Luciana, muito boa tarde, muito boa noite, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? Que a gente possa, nessa noite aí, discutir e aprofundar essa temática aí da fibromialgia, que não é um tema simples, né? É um tema bem complexo e cheio de enredos, digamos assim, mas que eu acredito que a gente vai poder elucidar uma série de questões. É importante que as pessoas que tenham eventuais dúvidas possam estar colocando aqui as suas dúvidas e dizer assim que da nossa parte é um prazer imenso poder estar nesse instante, né, divulgando junto contigo essas iniciativas que tu tem capitaneado, iniciativas tão bonitas, né, que estão aí promovendo, de certo modo, as terapias integrativas e as práticas integrativas e complementares de saúde. Então, quero deixar aqui meus parabéns e meus cumprimentos, né, para ti e para toda a tua equipe, né, que trabalha junto contigo. Seja bem-vindo, né? Como a gente já falou mais uma vez, eu tenho certeza que vai ser extremamente valiosas informações, que eu sei que não somente enquanto produtos eficazes, mas também enquanto pesquisador que o senhor é, né? Como a gente falou, e você também citou, é um tema muito complexo, né? Que eu gostaria, inclusive, de já perguntar. O pessoal quer saber, porque tem muitos mitos em torno também da fibromialgia, né? Então, como o senhor define, afinal, o que é a fibromialgia? Então, a fibromialgia, primeiro, a gente tem que entender, assim, basicamente, que ela é um conjunto hoje considerado uma doença, né, até bem pouco tempo atrás não era, então era uma síndrome até bem pouco tempo atrás, então era uma coleção, né, de sinais e de sintomas. Hoje já é considerado, né, uma doença, apesar de que o que define mesmo, né, o conceito de doença é justamente aquilo que eu consigo identificar a partir de um diagnóstico. E isso, infelizmente, ainda a fibromialgia não é possível. Então, a forma mais fácil da gente entender, e dentro lá das caixinhas, né, das ciências da saúde, a fibromialgia ela é colocada dentro da caixinha da reumatologia. Então, ela é considerada uma infecção, uma doença, uma afecção, né, um problema de fundo inflamatório que atinge basicamente articulações, apesar de não ter um conceito assim, ó, essa articulação em particular. Não. O que define a fibromialgia é dor generalizada. Essa dor ela é intensa, em alguns casos incapacitante, né? E a gente tem uma série de outros sintomas associados à fibromialgia. Então, a forma mais simples da gente entender é que fibromialgia é um problema inflamatório crônico, sistêmico, que se manifesta sob a forma de muitas dores, e em alguns casos dores incapacitantes, né? Incrível, né, essa explanação, porque o que é a grande intenção da gente trazer a terapia integrativa? Por quê? Ele é um pacote de reações, né, que provoca tanto emocionais quanto físicos, enfim. E muitas vezes, sim, as pessoas, de acordo com cada caso, têm lá que tomar, né, fazer o tratamento convencional. No entanto, a terapia integrativa ela vai olhar esse pacote de situações que esse distúrbio causa, não é, doutor? Exatamente. E nem tudo é fibromialgia também, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente tem que pensar assim, né, Lu? Se eu não tenho um diagnóstico preciso, ou seja, se eu não tenho um exame bioquímico, se eu não tenho nenhuma forma de avaliação precisa que aponte que o caso é fibromialgia, a lógica, né, a lógica que eu deveria utilizar, clínica, é justamente a seguinte: vamos eliminar tudo que eu posso utilizar, né, aquilo que eu conheço, que possa ser expresso através de dor crônica generalizada. Ao eliminar isso, e a dor ainda persistir, provavelmente será fibromialgia. Então, o diagnóstico, entre aspas, aqui, tá, de fibromialgia, ele é de forma excludente.
Então, nós vamos tirando da frente, né, tirando do convívio do paciente, algumas situações que também provocam dores crônicas e inflamação generalizada. Tá? Quando fazemos isso, não raro, o paciente recupera a qualidade de vida e as dores cessam, o que comprova que não era fibromialgia. Tá? Então, a gente tem muitos casos, mas muitos casos, de coisas assim, até mesmo simples, que às vezes a pessoa tem ou está tratando como fibromialgia, mas na verdade é uma outra questão muito mais simples e que ela poderia estar resolvendo de forma muito mais efetiva. Sim, sim. E eu achei incrível porque, como o senhor falou, não tem hoje um diagnóstico, um exame específico, mas dessa forma, tirar o rótulo, né, pensar em tirar o rótulo, e também é uma doença que demonstra um processo inflamatório. Então, o foco, ele acaba sendo o processo inflamatório e não o diagnóstico diretamente de que seja essa ou aquela. Exato, exatamente, tu tocou no ponto. Na verdade, o tratamento para esses casos é um tratamento de uma inflamação crônica generalizada. Tá? Não importa qual é o nome que a gente dá para essa inflamação, tá? Mas ela é uma inflamação crônica generalizada. Então, existe, de certo modo, se a gente pensar dentro, né, do conjunto de terapêuticas existentes dentro da área complementar integrativa, existem alguns procedimentos que são básicos, né, que para independente da área vai se utilizar. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar é em modificar, em propor alterações no estilo de vida desse paciente. Então, a primeira coisa, e nada deveria ser promovido, indicado para o paciente sem antes ocorrer a devida adequação do estilo de vida. E aí, por estilo de vida, eu estou falando basicamente de 3 coisas. Eu estou falando de mudanças de hábitos alimentares, eu estou falando de melhoria do quadro de hidratação desse paciente, e eu estou falando de manejo, gerenciamento do estresse e da qualidade do sono. Então, são 3 coisas que, antes de mais nada, antes de pensar num fármaco, antes de pensar num fitoterápico, antes de pensar, por exemplo, num frequencial, que é o que tu tem aí em cima da tua mesa, eu não deveria fazer nada disso sem antes sentar com essa pessoa e conversar com ela seriamente sobre o estilo de vida dela. Porque, muito provavelmente, a causa dessa fibromialgia está intimamente associada justamente a esse quadro do estilo de vida desse paciente. Perfeito, perfeito. E, além do estilo de vida, eu sei que são temas assim que o senhor tem total propriedade para falar. Eu acho que aqui no Instagram travou um pouquinho a sua transmissão. Vê se está indo para a gente do Carol. Sim, aqui também. Vamos lá. Quer tentar reiniciar no Instagram? Pode ser. Pessoal, estamos aqui também transmitindo pelo YouTube. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada. Está sendo reiniciado aqui no Instagram, que pausou, né? Travou aqui a live com o Dr. Cláudio. Ele é CEO da Livuel. E assim que ele retornar, a gente já dá sequência aqui no Instagram. E aqui também, quem quiser continuar lá pelo YouTube, pelo menos por enquanto a transmissão está boa, embora seja um horário aí um pouco instável, né? Porque a gente escolheu bem um horário que tem muita gente, né, fazendo live. E se vocês quiserem fazer perguntas específicas também, serão super bem-vindos, tá? Porque a gente tem aqui perguntas de pessoas que já fizeram anteriormente, mas tendo dúvidas aí, será muito bem-vindo. Vamos lá, está reiniciando. Pronto. Estamos aqui entrando, só um momento. Doutor, vamos... Voltamos, né? Acho que para mim só aparece a minha tela ainda. Está aparecendo a sua aí? Para mim está aparecendo as duas. Aqui não. Peraí. Ué. Boa noite, Joana, aqui no YouTube, e a Solema, boa noite para vocês que estão aqui
acompanhando com a gente a transmissão do YouTube, sejam bem-vindas. O pessoal aqui no Instagram, eu vou verificar por que é que para mim não aparece a tela. Vocês que estão aí no Instagram, vocês estão vendo a tela do Dr. Cláudio? Me deem um ok, por favor, porque para mim não aparece. Ele disse que lá está aparecendo para ele, a minha tela e a dele. Para mim aparece as duas. Ué. Vamos ver. Ó, a Joana está vendo as duas e a Solema disse que também está vendo as duas. Tá vendo as duas? Ah, então ok, não aparece para mim, mas se vocês estão vendo lá... vocês estão vendo aqui, né, no YouTube. Aqui no YouTube tá ok. Agora, aqui no Instagram, é que eu não sei se o pessoal tá verificando. Tá conseguindo ver o Dr. Cláudio também. Enfim... Bom, vamos dar sequência aqui do Instagram mesmo assim, se está aparecendo para você, ninguém falou que não está aparecendo, então deve estar ok. Só para mim aqui que a tela realmente... Bom, vamos lá. A gente estava falando, o Dr. Cláudio estava citando, né, quais as coisas no Instagram dá para ver as duas. Ah, Natália, obrigada, viu? Que bom ver aí. Eu não sei se... O meu eu acho que não está aparecendo, no comentário se alguém fez, mas vamos dar sequência. Bom, a gente estava dizendo, né, perguntando sobre os fatores aí sobre a fibromialgia, o Dr. Cláudio brilhantemente explicou, né, depois quem quiser verificar aí vai ficar gravado, mas ele estava dizendo de quais fatores que podem ser desencadeantes, né, quer dizer, como descobrir a fibromialgia, ele estava dizendo talvez por exclusão, por ser um processo aí inflamatório, e a gente dizendo que tem outros fatores, ele citou sobre o comportamento, estou só repassando aqui, sobre quais os comportamentos que são imprescindíveis para que a pessoa adquira no seu dia a dia, para que comece a minimizar esse processo inflamatório sistêmico, né, doutor Cláudio? Exato. E ele tem muita propriedade para falar de outras situações que levam a sintomas muito parecidos. Ele tem todo o projeto, né, da LiveWell, do trabalho que ele faz, enquanto professor também, essa pesquisa. Inclusive, a gente viu agora há pouco tempo, ele deu uma palestra para a gente, né, no Simpósio de Saúde Recreativa, falando também sobre a intoxicação por metais tóxicos, que isso pode ser também, né, outros motivos aí do como que é, doutor? Exatamente. Eu acho que tu toca num assunto que, vamos falar assim, eu vou abranger um pouquinho mais, tá? Tá dando eco. Peraí. Vê se agora tá, pode continuar. Que é justamente... Eu acho que o eco é pelo Instagram. Oi? Eu acho que o eco é pelo Instagram. Ah. Se bem que do Instagram tá silenciado o áudio. Vê se melhora. O microfone dele tá com eco? A Natália já disse que não. Então, vamos lá. Vamos dar sequência e ver se é possível, né? Se não for em alguém pro Instagram que talvez esteja sem eco. Sim. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar que questões como, por exemplo, toxinas associadas a metais tóxicos estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Infelizmente, são questões que são muito pouco tratadas e quase nunca lembradas, tá? Como agentes desencadeantes, tá? Agentes desencadeantes de uma série de quadros de adoecimento. Tá? Em todos os casos inflamatórios, sobretudo os casos inflamatórios crônicos, a gente sempre vai ter que lembrar do que a gente chama de toxinas ambientais. Quais são essas toxinas ambientais? Primeiro da lista, tá lá, topo, metais tóxicos. Tá? Quais são os metais tóxicos, por exemplo, que mais causam quadros inflamatórios e que provocam dor generalizada, que é isso que nós estamos falando da fibromialgia, né? Então, estou falando de um quadro inflamatório que causa dor generalizada. Basicamente, são 3 os metais tóxicos que causam esse tipo de desconforto, né? Esse tipo de sintoma, tá? Esse conjunto sintomatológico. O primeiro deles é o chumbo. Tá? O chumbo é muito comum. Quem vive em grandes cidades, centros urbanos, praticamente todo mundo está exposto a chumbo. Tá? Os conterrâneos aí da Lu, infelizmente, né, não tenho nenhum paciente paulista, infelizmente, que não tenha nenhum, né, não consegui achar ninguém ainda que não tenha contaminação por chumbo. Por que a gente não encontra isso? Por um problema muito simples. Tá? O chumbo, ele é utilizado nos combustíveis, né, por exemplo, gasolina,
a gente adiciona chumbo como quando a gente coloca no nosso carro, né, gasolina aditivada, uma das coisas que nós adicionamos à gasolina é chumbo. Tá? E esse chumbo, quando, né, usado, quando o processo de combustão ocorre no motor do carro, ocorre liberação de chumbo lá pelo cano de escapamento do carro. Então, as cidades, né, o ar das grandes cidades, dos centros urbanos, está repleto de chumbo. Tá? Não vamos mencionar aqui, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene, não vamos mencionar os cosméticos, sobretudo os femininos, né? E as mulheres, infelizmente, são alvo, né? A Lu comentava agora no início, né? A fibromialgia, ela tem um impacto muito, ela é uma doença de gênero, tem um recorte de gênero, ela é muito mais incidente em mulheres. Qual a hipótese para justificativa desse recorte de gênero? O uso abusivo de cosméticos que utilizam chumbo. Tá? Então, vamos mencionar quais os cosméticos que utilizam chumbo. Tá? Primeiro deles, batom. Segundo deles, rímel, demarcadores de olho. Terceiro, as tinturas para cabelo. Tá? São os 3 principais, digamos assim, produtos cosméticos, né, de convívio muito natural para as mulheres e que acaba expondo elas a uma alta intoxicação por chumbo. Então, chumbo é o primeiro. O segundo, muito presente também nos grandes centros, é o cádmio, também, produto, né, um metal tóxico que se encontra muito no ar, mas também nas zonas industriais. O cádmio, ele se utilizava, né, até muito pouco tempo atrás, em telhas, em tintas, em produtos também industriais, né, de forma muito generalizada. E o terceiro, o alumínio. Alumínio também, um metal que é tóxico e que no nosso organismo acaba provocando dores generalizadas, dores musculares e, na maioria das vezes, dores ósseas também. Então, primeira coisa que a gente deveria pensar como fator causal dessa fibromialgia é intoxicação por metal tóxico. Então, retirar esses metais tóxicos do corpo seria uma medida muito importante. E aí eu vou fazer um link com um comentário que a Luciane fez agora há pouco, que é justamente esse, né? Qual é a nossa função dentro das práticas integrativas? É integrar. Então, ninguém aqui está dizendo para a pessoa largar o tratamento, por exemplo, que o médico deu para ela, mas que nós podemos contribuir com esse olhar, digamos, mais integrativo, complementar. Então, além do tratamento que a pessoa já está fazendo, o que seria interessante ela fazer? Detox de metais tóxicos. E hoje a gente tem, né, estratégias terapêuticas muito eficazes para retirada desses metais tóxicos, para quelação desses metais tóxicos do nosso organismo. Até porque a reação desses metais tóxicos dentro do nosso corpo promove a liberação de metabólitos, né, dentro do nosso organismo que alimentam uma segunda classe de problemas, digamos assim, que estão vinculados, que estão na origem do quadro de fibromialgia, que são o aparecimento, né, a proliferação de parasitas no nosso corpo. Então, essas parasitas, elas se alimentam, entre outras coisas, de metabólitos que o nosso corpo produz quando reage com esses metais tóxicos internamente. Então, acaba criando aí um meio mais ácido ainda, né? O terreno biológico fica mais desequilibrado. Antes aí da gente dar a sequência, deixa eu só dizer boa noite para o pessoal que está aqui, né? A Solema, a Natália, a Joana, a Isabel. E aqui no Instagram, a gente também tem aqui algumas pessoas, que é o Lude, Adri Bueno, Natália, Terapias Integrativas, Estélia Moraes, Jo Kessician, conhece o sobrenome, Genina Camura, Majô Oliveira, Cristina Thompson, enfim, Fato, Amano, enfim, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Instagram, Litoral Vale, e também no YouTube, com o professor Dr. Cláudio Farias, falando sobre fibromialgia, para quem chegou agora. E ele estava aqui, depois vocês podem acessar a gravação, onde ele já explicou muita coisa legal, e tem muita coisa também muito importante aí, não somente para a fibromialgia, embora o nosso tema central é esse, mas ele está falando de dores de forma geral, processos inflamatórios sistêmicos.
E, doutor, o senhor estava falando sobre o cádmio, né? Que ele é aí acho que é o terceiro, né? Fator de intoxicação por metal tóxico. O chumbo, como o senhor disse, é questão de maquiagem, tinta para o cabelo, brilho, enfim. E o cádmio, como que as pessoas estão sendo intoxicadas por cádmio? Então, o cádmio, ele é amplamente ainda utilizado, ainda é liberado no Brasil, o uso, né, de produtos que utilizam, que empregam cádmio, em especial na indústria moveleira. Então, se utiliza, né, cádmio, se utiliza arsênico na indústria moveleira, que são formas de fazer controle de pragas que podem atacar, né, os móveis. Além disso, o cádmio está muito presente na indústria de baterias. Então, se você conhece algum produto que leva bateria, será que tem algum produto com bateria aí na sua casa? Né? Tudo isso tem cádmio. Né? Então, a gente está muito exposto. Infelizmente, né, Luciane, a gente tem um péssimo manejo, né, de resíduos. Essas baterias, quando elas ficam, né, inúteis, elas vão para onde, hein? Para onde que vai essas baterias? Então, excelente pergunta, porque tem uns pontos de descarte, mas mesmo que descarte, a gente descarte no local correto, onde elas estão sendo descartadas? Não, existe no Brasil uma política nacional de resíduos, né? E eu comentava isso hoje pela manhã, né, com uma pessoa, dizendo, poxa, eu estava em São Paulo semana passada, uma das coisas que muito me surpreende ainda em São Paulo, e que eu senti falta, né, é que não é bacana, não é legal a coleta seletiva em São Paulo. Né? Então, por exemplo, eu estou falando contigo aqui de Porto Alegre. Em Porto Alegre, por mais que existam muitos problemas, a gente ainda tem uma coleta seletiva que deve chegar hoje mais ou menos a 60% do resíduo. Então, eu tenho pontos de descarte, por exemplo, não só para papel, plástico, mas a gente tem muitos pontos de descarte hoje espalhados pela cidade, que é para baterias, que é para vidro, que é para produtos eletrônicos. A gente tem pontos de descarte específico, por exemplo, para medicamentos. Gente, isso tudo, quando não tratado, vai parar no ambiente. Por isso que hoje em dia as pesquisas, né, assim, a forma mais correta da gente falar não é metal tóxico, a gente chama de toxinas ambientais, porque é muita coisa, não é só metal tóxico, é muita coisa. Né? Hoje, como a gente falou, né, a gente estava comentando, né, Luciane, que é um tema tão amplo que dá margem para a gente falar muita coisa. Né? Então, eu não vou, e tu não deixa eu viajar, tá? Porque eu gosto de viajar às vezes, né? Não, mas está sendo ótimo. Inclusive, eu tenho... viajando, tu me puxa. Tá? Não é viajar, não. Está sendo muito rica a informação. Inclusive, tem um pessoal aqui que está comentando no Instagram. Quero dizer boa noite também para o pessoal que acabou de chegar. E perguntaram onde que vai ficar gravado, porque querem saber mais. Então, não é viajar, não. Está sendo muito rica essas informações para o pessoal, porque são coisas hoje que acontecem, né? Que é do cotidiano e que podem causar vários distúrbios aí, físicos e mentais também. Exatamente, e mentais. Sim. Para Isabel Escavada, que perguntou onde que vai ficar gravado no YouTube, nosso YouTube é Litoral Valley, do mesmo jeito que está escrito aqui no Instagram. Então, para quem estiver ouvindo aqui no nosso Instagram, o pessoal que chegou agora, Maricila, seja bem-vinda, todos que estão aqui. A gente também está no YouTube, então vai ficar gravado aqui no Instagram e lá no YouTube. Eu estou frisando bastante, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer rever essas informações. Então, pode continuar. Eu só vou pedir para acrescentar também, que está falando dos fatores, tá, pessoal? O doutor Cláudio está falando aqui de fatores que podem desencadear tanto a fibromialgia ou agravar, né, os sintomas, ou, como a gente falou, distúrbios, doenças crônicas não transmissíveis, distúrbios mentais, que ele vai falar ainda disso, e o que pode levar. E ele falou aqui da intoxicação por metais tóxicos, e agora do ambiente, né, que são tóxicos, a carência de, o que eu queria saber, a carência de alimentos e minerais. E também ele falou sobre a questão dos parasitas, quando está de acordo aí com esse monte de fatores intoxicantes, como que eu poderia dizer, que causam intoxicação, né? E aí pioram a questão aí de parasitose. Uhum. E aí, assim, ó, só para não depois o pessoal não assistir, dizer que eu não falei. Né? Então a gente falou do chumbo, falamos do cádmio. Vamos só falar então do alumínio, né? Que é o terceiro. Sim, é verdade. Mas o alumínio é muito simples, porque o alumínio ele está presente em muita coisa, né? Talvez o principal fator de contato da gente com o alumínio é basicamente panelas, né? Aí eu ouço isso muito dos meus pacientes. Mas doutor, eu não tenho panela de alumínio em casa. Aí eu disse, que bom que nenhum restaurante também usa panela de alumínio.
né? Todo mundo usa panela de cerâmica, né? Todo mundo usa panela de inox ou de aço. Se fosse, né? Não, óbvio que não, gente, por favor. Né? O cafezinho que você toma, né, ele é feito num bule de alumínio, né? Num bule de alumínio, com certeza, não há dúvida disso. O arroz que você comeu no restaurante foi feito numa panela de alumínio, né? Quando não muito, esse arroz ficou lá 3, 4 horas nessa panela, né, aguardando a hora do almoço. Então, a gente está exposto ao alumínio. Além disso, há, infelizmente, no Brasil, a autorização ainda do uso do alumínio como um antiperspirante, né? Então, praticamente todos os desodorantes presentes aí para venda comercial no Brasil têm alumínio na sua composição. Então, se você está usando aí desodorante, é muito provável que você está usando alumínio. E é uma intoxicação bem... O que é bacana do alumínio é que dos metais tóxicos, Lu, é o que mais tem, é o mais fácil da gente tirar, tá? Alumínio sai muito rápido do nosso organismo. Inclusive, é bem bom a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas falam de dor crônica e associam com fibromialgia, mas, na verdade, na maioria das vezes, pode ser um quadro de osteoporose. E essa osteoporose, o principal causador pode ser uma intoxicação por alumínio. Porque o alumínio, ele rapta o cálcio? Ele expulsa o cálcio do corpo e ele assume o lugar do cálcio no osso. E aí ele torna o osso muito frágil. Né? E aí isso é um risco muito grande, por exemplo, com pessoas idosas. Tá? Então, muitas pessoas sentem dor óssea. Ela não é uma dor muscular. Né? Então ela diz, tem uma dor que parece que é no osso. Na maioria das vezes é alumínio. Tá? Então está aí presente. Esses 3 amiguinhos, né, não tão amiguinhos, tá, eles alimentam parasitas. E aí, quando a gente fala de parasitas, tá, a maioria das pessoas lembra de verme, né? Tenho certeza que se eu falar parasita, vai vir a imagem de uma minhoquinha na cabeça das pessoas. Tá? Mas, quando a gente fala de parasita, o que é um parasita? O que define um parasita? Tá? Na biologia, parasita é tudo aquilo que tira a energia do hospedeiro. Então, esse parasita, então muitas pessoas, né, inclusive, olha que legal, né, agora que eu me lembrei disso, talvez o primeiro sintoma da fibromialgia depois da dor generalizada é fadiga crônica. É fadiga crônica. Tá? Então, será que essa fadiga não é causada, ou não pode estar sendo causada pela presença desses parasitas? Que parasitas são esses? Vírus, fungo, bactérias, mofo, e pode ser vermes também, sem problema nenhum. Tá? Então, esses indivíduos aqui, eles retiram, extraem energia da pessoa, né, para a sua sobrevivência. E os metabólitos, né, ou seja, o resultado do seu processo biológico, intoxica o nosso corpo. Então, eles são duplamente ruins para nós. 1, porque retira energia, 2, porque deixa toxina no nosso corpo. Né? E essas toxinas, na maioria das vezes, estão na base do adoecimento. Eu sempre gosto de citar, né, para quem é da área da saúde natural, da saúde integrativa, né, a doutora Uda Clark, né, é um expoente. E ela tem um livro chamado A Cura de Todas as Doenças. O nome do livro dela, inclusive, é bem... alguns dizem que é bem arrogante. Né? A Cura de Todas as Doenças. E aí, no livro dela, o resumo, vou dar um spoiler do livro dela, tá? Mas eu acho que vocês deveriam ler o livro dela. Tá? O livro dela, ela diz 2 coisas, basicamente. A gente tem que identificar o agente contaminante e a gente deveria identificar qual é o parasita que se alimenta do agente contaminante. Se eu eliminar o agente contaminante e o parasita, a pessoa não tem mais doença. Entendeu? Isso serve para fibromialgia? Sim, isso serve para fibromialgia. Né? E isso acaba desencadeando também questões de pele, né? Todas as pessoas que relatam, né, ter aí processos inflamatórios, dores articulares, acabam tendo também, né, doutor? Tem também a ver, então, com essa relação aí. Sim, tanto quando a gente fala, né, pele, né, é sempre importante a gente lembrar que é pele externa, essa que a gente vê, mas a pele interna também, né? Então, a gente tem aí muitos pacientes que têm manifestações de pele, mas essa manifestação de pele está acontecendo aonde? Na mucosa, na boca, no esôfago, no estômago. Né? Então, isso também é um cuidado que a gente deve ter.
né, que as manifestações cutâneas, seja da pele externa, seja da pele interna, elas devem ser consideradas também, né, porque estão muito associadas aos quadros de intoxicação. Olha que incrível, né? Às vezes uma pessoa vai lá fazer um tratamento para gastrite, por exemplo, né, algo isolado, e pode ser essa inflamação, além da inflamação, uma irritação do processo do sistema digestório, e toma medicamentos para sedar, mas não para ir direto na raiz, né? Então, ele está falando sobre a cura, por isso que ela foi um pouco, né? Audaciosa. Foi? Audaciosa. Foi audaciosa, mas ela foi na raiz mesmo, né? Então, ela pode falar aí. Aliás, somos todos, né, da terapia integrativa, todos precursores aí da doutora Uda Clark. Só que o doutor Cláudio, ele tem uma pesquisa muito forte sobre ela e sobre as soluções que ela pode trazer, né, doutor Cláudio? Ou melhor, coisas que foram desenvolvidas por ela e que até não é muito interessante para a indústria farmacêutica, porém, a gente não pode falar muito especificamente disso, né, aqui, mas essa outra abordagem focada em saúde, esses tratamentos naturais, eles são muito efetivos, né? Porque antes o que chamava de terapia integrativa era chamado de alternativa. E hoje a gente verifica o quê? Que a medicação convencional, ela chega uma hora que ela não está fazendo mais efeito para muita coisa. Então, o paliativo acabou sendo medicação. E o que tem sido efetivo realmente é a terapia integrativa. E por falar nisso, teve algo aí que a gente também não pode especificar, mas que causa um agente também bastante inflamatório, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é a ação da proteína spike no nosso organismo. Como o doutor Cláudio, que a gente pode falar sobre a proteína spike, para que as pessoas entendam a origem, né? Com que quase todas as pessoas talvez estejam sofrendo aí da ação dessa proteína. Essa proteína, né, que a gente, até pouco tempo atrás, digamos assim, não conhecia, né, ela é algo que tem sido alvo de muitas pesquisas. Tá? Eu tenho participado aí de alguns grupos de discussão, inclusive alguns grupos internacionais, e, infelizmente, no Brasil, não tem chegado para nós as informações, digamos assim, de ponta. Tá? Então, hoje já tem muito artigo. A última vez que eu fui olhar, que eu acho que foi em meados do ano passado, já tinham alguma coisa em torno de 1.000 artigos científicos publicados nos últimos 2 anos sobre os efeitos da proteína spike no nosso organismo. A proteína spike, ela é uma proteína que causa no nosso organismo, entre outros males, né, um quadro de inflamação generalizada. Dependendo da onde ela se aloja, ela se agrupa, né, no nosso corpo, ela pode desenvolver doenças inflamatórias específicas. Então, a gente tem, por exemplo, um quadro muito significativo de pessoas que têm desenvolvido doenças no sistema circulatório. Tá? Então, a gente vai ver aí muitas doenças associadas, por exemplo, às inflamações musculares. Tá? Muitas pessoas vinculadas ou com doenças associadas a processos trombóticos, também associados à proteína spike. Muitas pessoas com miocardites, né, que é essa inflamação desse tecido, né, externo, desse músculo externo que reveste o nosso coração. Muitas pessoas desenvolvendo processos inflamatórios oculares, né, e então depende muito da onde essa proteína ela se instala, ela se aloca no nosso organismo. Alguns estudos, inclusive, apontam que essa proteína ela é transmitida pelo ar, inclusive. Então, até mesmo aquelas pessoas que há bem pouquinho tempo atrás a gente achava que era o único grupo de risco associado, e eu não vou falar qual é o grupo de risco, tá? Hoje a gente costuma dizer que todas as pessoas estão dentro desse grupo de risco. Os estudos mais recentes têm apontado que essa proteína spike ela circula no ar. Tá? Então, o que era restrito a um grupo de pessoas que tinham acesso a uma determinada medicação, hoje já se sabe que até mesmo pessoas que não fizeram uso dessa ou dessas medicações estão expostos à proteína spike. Então, ela é uma proteína muito inflamatória e que tem, nos últimos 2 anos, pelo menos,
provocado um quadro generalizado de inflamação. Pessoal, então, vocês que estão aqui podem associar algum evento aí que aconteceu nos últimos 2 anos para entender por que essa proteína spike, além do ar, como o Dr. Cláudio falou, que tenha sido um dos maiores causadores aí. Tá com eco, né, pessoal? Peraí. Deixa eu tirar. E um dos maiores causadores disso está acontecendo. Então, esses eventos que a gente tem visto de pessoas que tiveram AVC nos últimos, ou tiveram essas mortes súbitas que a gente tem visto até na televisão, né, em casos de repórteres, ele pode estar associado a isso, doutor Cláudio? Sim, sem dúvida. Tá? Inclusive, o comentário ali da Joana, né, é um comentário triste, no sentido, né, eu me compadeço ali da Joana, mas, infelizmente, Joana, o teu quadro é o quadro, digamos assim, hoje mais geral que existe. E ali, se tu for olhar, ó, eu vou ler o teu comentário. Engordei mais de 20 quilos. Todo paciente que engorda é um paciente inflamado, tá? Então, sobrepeso e obesidade é inflamação. Inclusive, eu tenho vários pacientes que, inclusive, dizem isso, né? Eu gosto quando o senhor fala isso, porque aí eu me sinto melhor, eu não me sinto gordo, só me sinto inflamado. Tá? Então, porque todo quadro, né, de sobrepeso e obesidade é um quadro inflamatório. Então, ó, começou falando de inflamação. Depois, ó, estou com lipedema, inflamação dos tecidos. Tá? Me sinto inflamada. Estou diabética, processo inflamatório, né, metabólico e inflamatório, né, mas está sob controle. Tá? E aí, pode ser proteína spike? Pode, claro que sim. Pode ser proteína spike, mas também, Joana, pode ser uma série de outras coisas. Tá? Então, por isso que o início da nossa fala é a gente sempre voltar aos fundamentos. Né? No basquete, volta e meia, o pessoal fala isso, né? Treinador de basquete fala isso para os jogadores. Vamos voltar aos fundamentos. Tá? O jogador está lá fazendo pirueta, não sei o que mais, dando salto no ar, o treinador volta e diz, ó, pessoal, vamos voltar para os fundamentos? Então, pode ser proteína spike? Pode. Mas vamos eliminar os fundamentos? Quais são os fundamentos? Né? Alimentação inflamatória, hidratação, sono e manejo do estresse. Se essas 3 coisas estão ok, legal. Então, aí vamos buscar outros causadores. Então, pode ser proteína spike? Sim, infelizmente, está sendo muito recorrente tudo isso que a gente está vendo hoje em dia. Tá? E eu acho incrível aí, você falando aí dessa questão de estilo de vida, mas isso que reflete fisicamente, assim como a Joana relatou, e que em consultório a gente encontra muitas pessoas também passando por processos tanto metabólicos, né, quanto, enfim, sistêmicos. Isso tem se refletido na questão de distúrbios mentais, na questão da saúde, da depressão, o próprio desânimo, porque assim, o que leva uma pessoa a não conseguir executar esses fatores que o senhor citou? Quando a pessoa ela não dorme direito, ela não se alimenta bem, né? Ela não tem um sono, né, produtivo, não adianta só dormir, mas se o sono não... Oi? Reparador, né? Isso. Né? Se ela não consegue, não tem disposição para fazer exercício físico, por isso que aumenta peso e também começa aí ter diversas outras coisas que vão acarretar em doenças crônicas não transmissíveis. O primeiro fator aí é que se a pessoa ela gerenciar melhor as questões mentais, né, se ela conseguir ter resultados positivos do ponto de vista, como eu falei, não só a ansiedade e depressão, mas o próprio desânimo, a fadiga, ela consegue superar muito mais facilmente essas outras questões físicas, não é, doutor? Como que na fibromialgia a pessoa fica naquela questão do fog, né, que é aquele embotamento mental, que acho que é uma das coisas que atrapalham muito. Então, como que superar também essa questão aí emocional, né, afetiva também, que acaba vindo à tona durante os processos aí mentais? Elas estão todas conectadas, né? Então, é impossível a gente associar só a questão física e não considerar a questão também emocional. Né? Hoje pela manhã, inclusive, eu comentava isso com uma pessoa. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no caso específico da fibromialgia, que é considerada, né, uma doença autoimune, hoje considerada uma doença autoimune, todas as doenças autoimunes, elas têm um componente, elas têm uma vinculação com o emocional. Tá?
porque geralmente a doença autoimune é o corpo, né, fazendo luta, né, contra o próprio corpo. Então, o sistema imunológico lutando contra o próprio sistema imunológico. Um dos locais que esse sistema imunológico mais, digamos assim, vai brigar no nosso corpo são as glândulas. Então, ele vai afetar muito o quê? O corpo, né? O nosso sistema imunológico vai agredir muito o quê? Glândulas como tireoide, hipófise, né? Todas as gônadas, né? Então, ovários, testículos. Então, isso tudo vai impactar na produção e na transmissão de hormônios. Ao fazer isso, o impacto disso sobre o emocional do indivíduo é muito grande. É muito grande. Tá? Ao fazê-lo, né, isso tudo faz com que haja um processo, uma cascata, uma verdadeira cascata vai acontecendo, né, no indivíduo, que causa, então, esses inúmeros transtornos emocionais, psíquicos, né, e também associados, né, e a gente não pode esquecer só isso. Até então, a gente está falando tipo dos impactos, né, e dos influenciadores externos, que são os contaminantes, digamos assim. Mas a gente tem também os fatores nutricionais. E dentro dos fatores nutricionais, a gente vai ter, por exemplo, um conjunto de vitaminas que vão estar muito presentes, ou que vão estar muito ausentes, digamos assim, nos quadros, por exemplo, de fibromialgia, né? E aí a gente está falando, por exemplo, a principal delas, vitamina D. Tá? Em geral, pacientes com fibromialgia, quando investigado, a gente vai encontrar baixos níveis de vitamina D. Né? Então, isso já é um problema. Vitamina D é uma vitamina, né, que hoje a gente sabe que é um hormônio, na verdade. O nome certo seria hormônio D. Né? E ele tem, pelo menos, até hoje, né, o que a gente já investigou e sabe, que está documentado, alguma coisa em torno de 300 funções bioquímicas no nosso corpo. Né? E a vitamina D, vamos usar esse nome que é o mais conhecido, né? Ele é muito, muito importante para o nosso dia a dia, para as funções cotidianas do nosso organismo. Né? A segunda vitamina muito ausente nos quadros, né, de doenças crônicas, né, é justamente a vitamina B12, tá? Que é outra vitamina que, quando investigado nesses pacientes, não raro nós vamos encontrar uma carência muito grande. E a vitamina B12, ela causa muitos problemas cognitivos e emocionais. Então, a pessoa tem muita dificuldade para pegar no sono, o sono nunca é reparador, a pessoa começa a ter problemas de memória, problemas de cognição, a pessoa começa a ter muitos desequilíbrios emocionais, ela começa a ter, por exemplo, formigamento nas mãos e nos pés, o caminhar dela deixa de ser um caminhar seguro, são pessoas que caem muito, são pessoas que têm muita tontura, o caminhar é claudicante, né, a gente costuma dizer, então ela não caminha em linha reta. Então, são uma série de questões que vão se associando. Por isso que lá no início, né, Luciana, a gente falou que fibromialgia é uma coisa complexa. Então, vejam que a gente está falando de algo que pode ser, né, intoxicação por metal, pode ser resultado de parasita, pode ser fruto de um estilo de vida não, digamos assim, benéfico, e pode ser carência também de vitamina. Tá? Além das vitaminas, a gente também tem minerais, né? Que estão muito presentes e que, às vezes, na sua ausência, podem manifestar essas situações de fibromialgia. Sim, e os aminoácidos. E isso também. Né? E eu acho muito legal aqui o comentário da Joana, porque, assim como ela, algumas pessoas também se culpam por ter entrado nesse processo, Joana. Não foi um erro que você escolheu, com certeza. O que acontece? Inclusive, na medicina tradicional chinesa, quando a pessoa vai buscar alimentos mais gordurosos, como o amendoim, amanteigado, e até a cerveja preta, ela já demonstra o que o Dr. Cláudio falou, questão da carência de minerais, ou magnésio, ou uma questão do meridiano do fígado, né, que pode ser um dos motivos aí também. Então, tem muito aquele rótulo e aquelas grandes campanhas de não faça isso, não faça aquilo. O que é o acolhimento da medicina tradicional chinesa, o acolhimento da medicina tradicional chinesa é o quê? E das terapias integrativas e da ortomolecular
é você saber que até as suas escolhas não foram porque você não tem força de vontade, ou porque você errou, porque foi colocado em uma imposição sobre nós, né, através de algumas linhas da medicina convencional, que simplesmente falava, olha, você não pode fazer tal coisa. Só que todo esse processo que o Dr. Cláudio está falando, tanto parasitose, intoxicação por metais tóxicos, o ambiente, a alimentação que chega até a gente, tudo pode estar levando a gente a ter esses comportamentos. Então, muitas coisas, você não tem força de vontade, não. Você pode ter sido levado, né? E, então, para muitas pessoas, o amendoim, ele é sim bom, mas para algumas pessoas é um alérgeno, né, doutor? Vou deixar o senhor aí responder, foi só um parêntese aqui, olha, ela está com angioma, olha só, né, o relato dela bateu com o diagnóstico. Exato. Na verdade, a gente está vendo aí, né, pelas escolhas alimentares da Joana, um desequilíbrio de baço muito grande. Tá? Então, e na medicina chinesa, quando a gente fala de baço, pâncreas, está muito associado com fígado vesículo. Né? Então, o que a gente está vendo, vamos pegar o exemplo do amendoim, né? Eu vou falar só do amendoim, porque a última vez que eu falei do milho, quase eu apanhei. Né? Então, eu vou falar só do amendoim. Tá? Mas o amendoim, sobretudo o amendoim nosso, produzido aqui no Brasil, há muitos anos atrás, eu trabalhei na Argentina e lá tinha uma empresa que queria importar, por exemplo, do Brasil, eles queriam importar amendoim. E aí eu tentei aproximar a eles, uma empresa do Brasil, essa empresa argentina, e aí, para nossa surpresa, quando eles foram ver questão de documentação, se descobriu que o amendoim do Brasil, ele praticamente é proibido de ser vendido em qualquer lugar do mundo. Tá? O amendoim do Brasil, ele tem uma quantidade de fungos que causam micotoxinas, né, são fungos que produzem uma espécie de micotoxina chamada aflatoxina. Tá? Essa aflatoxina é um negócio fantástico, né? Porque nada mata essa porcaria dessa aflatoxina. Pode tacar raio-x nela que não mata. Tá? Então, quem come muito amendoim, com certeza está num quadro, né, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, tem um intestino muito fúngico. Né? Tem muito fungo instalado no intestino. Quando esse fungo está no intestino, na maioria das vezes, o nosso sistema imunológico consegue dar conta dele. Tá? O problema é quando esse fungo, por exemplo, do amendoim, ele sai do intestino. Então, se você conhecer alguém que tem algum problema intestinal, tipo, né, uma disbiose, um leaky gut, que é basicamente assim, tipo a torcida do Corinthians toda, né? É tanta gente que tem isso. Essa toxina, ela sai do intestino e, dependendo do lugar aonde ela se aloja, pode dar muito problema. Se for no fígado, como disse a Joana, né, pode dar hemangioma, pode, inclusive, se instaurar ali um processo um pouco mais grave, que é um processo de cancerização. Tá? Então, hoje a gente tem aí uma série de cânceres que estão intimamente associados a toxinas, tá? Fungos, vírus e bactérias. Toxinas geradas por fungos, vírus e bactérias. Então, não E da mesma forma que o senhor falou do leaky gut, que atravessa, né, a barreira intestinal, aí, tem também a questão da barreira hematoencefálica, que aí é que ela vai para os distúrbios, né, neuronais, e aí como que... Aí essa toxina, ela pode se alojar, ela pode, né, apesar de que a barreira hematoencefálica, né, hoje alguns autores chamam de hematolicórica, né, ela é uma barreira, ela é uma peneira um pouco mais fina. Então, às vezes, eu não consigo... o organismo, o micro-organismo não consegue entrar, mas a toxina entra. Tá? Então, porque a teia, né, as aberturas são muito menores. Então, para a questão hematoencefálica, sem sombra de dúvida, né, a questão do metal tóxico é muito ruim, né, porque na maioria das vezes transpassa. Aí nós estamos falando de chumbo, de mercúrio, nós estamos falando de alumínio, que falávamos agora há pouco, né? Hoje já tem muitos estudos que fazem uma associação direta do Alzheimer e Parkinson com contaminações por alumínio.
Tá? Então, está muito associado. Além disso, tem essa questão de que o intestino, digamos assim, que não é saudável, ele também não produz quantidades significativas de neurotransmissores que vão ser, né, produzidos no intestino, vão ser utilizados em alguma parte no cérebro, né, e aí podem gerar inúmeros problemas emocionais, psicológicos, né, psiquiátricos até mesmo. A modulação intestinal, eixo cérebro-intestino é fundamental também. Agora, vamos falar de soluções, então, não sei se o senhor ainda gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí desse ponto aí, de detectar causa. Acho que o que é importante é a gente pensar isso, né? Eu tenho que cuidar dos meus, né, ter bons hábitos e tentar fazer esse afastamento, digamos assim, desses agentes contaminantes. E aí esse afastamento dos agentes contaminantes, hoje a gente tem uma série de soluções que a gente poderia colocar elas embaixo de um grande guarda-chuva que a gente chama de estratégias detoxificantes. Mas isso aí a gente pode deixar para um outro encontro, porque é muita coisa, tá? Tem muita coisa, e tem muita coisa nova, inclusive, hoje em dia, e tem muita coisa eficaz nesse processo. Mas, se a gente for pensar especificamente em processos inflamatórios crônicos que causam dor, então a gente vai ter, por exemplo, como solução, e a gente na LiveWell tem se dedicado há um bom tempo a pesquisar e a tentar produzir soluções, né, para isso, né? Responder ali para a Joana, tá? Infelizmente, sim, Joana. A tua última pergunta é sim. Tá? Tem pasta de amendoim, tem aflatoxina. Tá? Tá aqui no chatzinho aí, né? Então, infelizmente, sim. Então, a gente tem se dedicado a muitas soluções, tá? Que, de certa forma, são os pilares. A gente diz que dentro da LiveWell a gente tem 2 pilares que são muito importantes para nós e que a gente não abre mão. Tá? O primeiro pilar da LiveWell é produzir soluções efetivas em termos de terapias, né, integrativas e complementares, que sejam eficazes para o terapeuta, para o profissional prescritor, para o profissional de saúde. Então tem que ser fácil e eficaz para ele. Infelizmente, no campo das terapias, volta e meia surgem inúmeras técnicas, novas técnicas, às vezes não são nem tão novas, né, mas se enchem de uma certa complexidade que torna para o profissional que está na ponta difícil de aplicar. Então, o primeiro pilar da LiveWell é sempre ter um produto que seja eficaz e de fácil indicação, manipulação pelo prescritor. Então, sempre nós vamos olhar para o prescritor, né, para o profissional de saúde, para o terapeuta, e como que o nosso produto pode ser um auxiliar eficaz no trabalho dele. O segundo pilar importante ele tem que ser acessível para o cliente, para o paciente. Então, não pode ser nada que seja caro, não pode ser nada que dependa assim, eu vou ter que usar 5 anos, eu vou ter que usar 15 produtos para ser efetivo, tá? Porque isso não se tornaria também acessível. Então, esses são os 2 pilares. Então, todas as nossas soluções são eficazes e fáceis para o prescritor, acessíveis e eficientes para o consumidor, tá? Para o cliente, para o paciente. Pensando nisso, né, então a gente sempre pensa em dor crônica, inflamação, né, do sentido mais sistêmico. Quais são as 2 soluções que a gente tem em termos terapêuticos? O primeiro deles é, talvez, o anti-inflamatório natural mais antigo que a gente conhece. Tem registro dele no livro do Imperador Amarelo. Tá? Ou seja, tem registro dele há mais de 3.000 anos atrás. Tá? Então, 1.500 anos antes de Cristo. Tá? Então, no livro do Imperador Amarelo, por exemplo, já fala do ouro coloidal. Tá? Do ouro coloidal. Na medicina ayurvédica, se fala muito do uso do ouro coloidal como, primeiro, um agente anti-inflamatório, segundo, um grande revitalizante, né? E aí, abrindo um parênteses, né? Lá no livro do Imperador Amarelo, o ouro coloidal ele era uma medicação restrita ao imperador e aos seus familiares. Por quê? Porque eles diziam que, olha, isso daqui é tão potente que dá muita energia e longevidade. Tá? Então, já se sabe há muito tempo, né, e tem muito registro do uso do ouro coloidal como um agente anti-inflamatório, sistêmico
e também revitalizante. Tá? Na Livewell, a gente desenvolveu, então, um produto que ele é muito bacana. Por quê? Porque são nanopartículas de ouro coloidal, e essas nanopartículas de ouro coloidal, elas estão, digamos assim, encapsuladas, elas estão inseridas numa cápsula, numa nanocápsula de curcumina, que também é conhecido como um potente agente anti-inflamatório, né? E antiparasitário e tudo mais. Então, a gente conseguiu colocar um produto que está no tamanho ideal para passar, inclusive, pela barreira hematoencefálica, e tem muito poucos suplementos que conseguem fazer isso. Então, o nosso BioGold, né, que é o nome comercial do nosso ouro coloidal, consegue ultrapassar a barreira com uma propriedade adicional. Ele tem essa curcumina que facilita, que carreia, né, que transporta o ouro para dentro da célula. Então, esses mecanismos de inflamação, na maioria das vezes, são mecanismos intracelulares. Então, eu tenho que fazer chegar o agente anti-inflamatório dentro da célula, lá no citoplasma. Então, a gente consegue fazer isso usando o ouro coloidal capturado, digamos assim, encapsulado pela curcumina. Tá? Então, essa é a nossa primeira solução. Eu acho legal você estar falando isso, doutor, porque assim, bom, lembrando, né, para quem chegou depois, o motivo desses episódios, dessa temporada, né, que a gente está fazendo desses podcasts, né, eles são com a intenção, né, de que as pessoas conheçam mais o Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer, que está em números, mais de 1.000 estados brasileiros, 16, mais de 1.000 cidades brasileiras, 16 estados. E esse é um dos motivos, né, como eu falei, da gente estar fazendo, e isso que você está falando é muito importante, porque, como você citou, a inflamação crônica, ela pode gerar processos de câncer também, né, ele pode levar o indivíduo a alguma questão. Então, quando está fazendo o tratamento de detoxificar, de cuidar dos processos inflamatórios, então também é um trabalho de prevenção ao câncer, doutor, é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e inclusive, tá, tem vários artigos publicados falando, inclusive, do papel do ouro coloidal no quadro do câncer, em diversas etapas. Então, tem muito artigo falando do uso do ouro coloidal na identificação das células cancerosas, tem vários artigos falando do uso do ouro coloidal no combate à manifestação, à proliferação da célula cancerosa. Então, o ouro coloidal tem sido muito investigado, né, hoje, na atualidade, no emprego aos quadros de câncer. Tá? E quando a gente faz o uso, digamos assim, continuado, preventivo do ouro coloidal, eu estou, de certa forma, promovendo, digamos assim, tá? Exatamente um ambiente, um terreno biológico que não prolifera, por exemplo, células cancerosas. Então, a gente tem isso, é muito legal. Fantástico. Tá? Então, quando a gente fala de fibromialgia e de inflamações gerais, crônicas, o ouro coloidal nunca pode estar esquecido, digamos assim. Ele sempre tem que estar presente no nosso pensamento. Tá? Perfeito. Então, seria uma das soluções. E a segunda solução, e aí eu digo que com essas duas soluções, né, dentro da Livewell, a gente encontra muitos relatos de melhora dos quadros inflamatórios. Então, a gente tem muitos profissionais que dão esse retorno, esse feedback para nós, né, sobre o uso desses produtos e da melhora dos seus pacientes. O segundo produto é uma frequência. Tá? O nome comercial dessa frequência é ginseng, tá? Mas ele é, na verdade, a frequência, é o oligoelemento magnésio. Então, é o magnésio na sua forma catalítica, ou seja, são doses pequenas de magnésio, porém carregados, digamos assim, eletricamente, que faz com que esse magnésio, quando ingerido, ele tenha uma ação enzimática no nosso organismo, promovendo uma série de reações no nosso corpo muito específicas. Entre elas, a gente está falando do relaxamento muscular e da diminuição dos quadros álgicos, né, dos quadros de dor. Então, quando eu associo, né, ouro coloidal, o BioGold, com o ginseng, que é a energia, que é a frequência do magnésio, é como se eu desse um anti-inflamatório com poder analgésico para a pessoa. Isso, de certo modo,
né, já dá para aquela pessoa a força que ela precisa para buscar, digamos, as mudanças que ela precisa fazer no seu estilo de vida, ou a adoção de algum processo de detoxificação. Eu não sei, Luciane, se tu tem acesso a essas pessoas com fibromialgia, o que elas relatam é isso. A dor é tão intensa que eu não consigo fazer nada, eu não consigo pensar, eu não consigo ter reação. Quando a pessoa usa o ginseng e o ouro coloidal, o Biogold, a primeira reação dessa pessoa é a seguinte, é como se a gente tirasse aquele quadro, né, de incapacidade dela. Ela respira, ela consegue dizer, olha, a dor já não é mais insuportável, já não é mais incapacitante, ela começa a dar os próximos passos para esse processo de recuperação plena dela. Né? Qualquer pessoa que está há mais de 2 meses com processo de dor, eu acho que qualquer uma dessas pessoas vai desenvolver aí alguma, né? Não tem como ter o mesmo poder de raciocínio, né? E a fibromialgia é constante, né? Não é uma coisa que vai acontecer de vez em quando. E quando toma um anti-inflamatório convencional, piora, né? Porque aí no próximo talvez a carga venha até pior de dor. Né? Exato, exatamente. E infelizmente, né, a terapia convencional para esses quadros, o que é? É dar algum analgésico e uma medicação, geralmente uma medicação psiquiátrica, né? Dar um tarja preta para dar uma acalmada, porque tudo isso é de fundo emocional, segundo a medicina convencional. E aí que a questão intestinal fica pior, né? Porque normalmente esses... Só agrava. Casos e casos, né? Mas, enfim, tem aí realmente isso. E eu estou aqui com um produto de vocês, né? LiveWell, que eu sou muito fã. Fazendo um parêntese que eu tenho fibromialgia, fui para a área da saúde integrativa por conta da fibromialgia. Os produtos da LiveWell, para mim, foi um divisor de águas, não estou falando como propaganda, não, estou falando como terapeuta, estudiosa também da área, aprendo muito com o Dr. Cláudio, né, um professor realmente, e eu posso falar, porque todos esses processos, se não fosse isso, acho que eu não daria conta da minha jornada, que realmente é bastante corrida. Intensa, né? Foi bem intensa, e as crises, como elas eram muito mais próximas, né? E assim como tem um relato aqui, a gente tem um relato de paciente, a gente sabe que qualquer alteração na alimentação que a gente não leva a sério, tinha crises assim, muito... E conforme você vai deixando o seu organismo mais propício, de acordo com todas essas coisas que eu falo, as crises começam a reduzir. E eu estou aqui com o Oxy Detox. Se o senhor puder, ele e o Fito Detox, como que eles podem agir? Para mim foram muito efetivos aí no tratamento e como que eles agem. Perfeito. Então, na verdade, né, é aquilo que a gente falou, a gente tem uma série de produtos e que a ideia é que eu consiga, né, montar, encaixar esses produtos, que o prescritor, o terapeuta consiga avaliar, digamos, o seu paciente e com poucos produtos ele consiga promover, digamos assim, uma melhora do quadro do paciente. Esses produtos aí, por que eu não falei deles na fibromialgia, né? Porque esses produtos a gente indicou para ti, a partir da conversa que a gente teve aí no congresso em São Paulo, né? Então a gente conversou, tu falou um pouco da tua vida, né? E aí a gente pôde identificar que, apesar da gente não ter feito nenhuma avaliação mais aprofundada, né? Mas a partir do teu relato e sabendo que tu é uma profissional da área, o que a gente entendeu? Olha, esse quadro de fibromialgia, de inflamação, né, grande, generalizada, aí, no quadro da Lu, está muito associado à presença de toxinas no corpo. Esses dois produtos, que é o Fitodetox e o Oxidetox, eles auxiliam muito nesse processo de desintoxicação do nosso organismo. Inclusive, esses dois produtos, eles são fantásticos para o quadro que a Thaís Helena perguntou ali, né? Ela perguntou se o ouro ele auxilia na gordura do fígado. E, na verdade, quem mais vai auxiliar são esses dois produtos. É o Oxidetox e o Fitodetox. O Fitodetox ele é um pool de fitoterápicos com frequência associada. Frequência de órgãos, frequência de fígado, né? Então, ele acaba tendo uma ação otimizada. Então, são 3 fitoterápicos que têm uma ação de desintoxicação do fígado, do sangue e dos rins muito potente. Então, o Fitodetox, ele auxilia na retirada dessas toxinas que estão dentro do órgão, do fígado, dos rins e das toxinas que estão presentes no sangue.
O Oxidetox, ele tem uma ação que é muito particular, porque muito do que acontece nas nossas células, né? Fazer a mania de professor de querer explicar tudo. Né? Todos os processos, ou boa parte dos processos bioquímicos, eles vão se dar dentro do espaço da célula. Esses processos bioquímicos, eles geram metabólitos, sujeira. Essa sujeira não fica dentro da célula, ela sai da célula. E é no espaço extracelular, que a gente chama de matriz extracelular, onde se acumulam essas toxinas que foram produzidas dentro da célula. Então, o Oxidetox ele tem uma ação muito legal, por quê? Porque ele remove essas toxinas que estão no ambiente extracelular. Então, o Fitodetox vai retirar toxinas que estão no órgão, o Oxidetox vai retirar as toxinas que estão nessa matriz extracelular. Quando a gente faz isso, diminui a carga de toxina no organismo, diminui o processo inflamatório, a pessoa que tem fibromialgia começa a ver melhoras muito significativas. Então, assim, o raciocínio terapêutico, ele é simples. E o uso da estratégia, né, da solução terapêutica também tem que ser simples. Que assim como o senhor citou, cada caso é um caso, né? Porque a etiologia da fibromialgia e dos processos crônicos e dores são, para cada organismo, pode ser muito diferente, né? Não adianta a pessoa, de repente, perguntar, a gente indicar especificamente sem ter que nem o doutor, ele tem inúmeros aparelhos, vamos dizer, para diagnóstico, né? São diagnósticos não só com exames laboratoriais, e são muito importantes para saber ao certo. Por isso que, né, além da pesquisa com relação ao produto, ele trabalha com isso e orienta os terapeutas que trabalham com LiveWell a fazer muito bem feita essa pesquisa. Porque senão, ou pode não gerar o resultado esperado, prejudicar não vai, né, doutor? Nenhum dos produtos aqui mas acabam sendo desnecessários, né? Se não for detectado qual que é o oligoelemento, qual que é o princípio específico para a pessoa. Isso que é legal, que vai personalizar, né? O produto LiveWell, ele personaliza o tratamento mesmo. E o bom é, assim, a nossa busca hoje em dia é muito por isso, né? Por orientar esses profissionais de saúde no sentido de individualizar esse tratamento, né? Tanto é que agora, no mês de março, por exemplo, a gente vai estar organizando, né, o pessoal vai ficar sabendo aí pelas nossas redes sociais, né, a gente vai estar fazendo um workshop intensivo, que é justamente do uso da oligoterapia para quadros agudos. Então, muitos, né, que são profissionais de saúde, podem... o que faz a terapia integrativa, né, Luciane? A gente trata daquilo, de certo modo, que a medicina, a saúde convencional não trata bem, digamos assim, que são os quadros crônicos. Então, isso a gente trata super bem. O que a gente não trata bem? Casos agudos. Casos agudos a gente não trata bem. Tá? Emergência, isso a gente não trata bem. Isso quer dizer que as terapias integrativas, elas não são adequadas para casos agudos? Não, mas elas podem ser complementares no tratamento dos quadros agudos. Então, a gente vai trabalhar agora em março um workshop intensivo que vai ser justamente para esses terapeutas, profissionais de saúde, para as pessoas que querem aprender sobre o uso de oligoterapia, que é o uso de minerais, né, em pequenas doses, para quadros agudos, justamente como um processo auxiliar, complementar às terapias convencionais. Então, você vai aprender, por exemplo, como é que usa oligoelemento para febre, como é que usa oligoelemento, né, a oligoterapia, para quadros, por exemplo, como cistite aguda. Né? Dá para ajudar? Claro, tem recursos para isso. Né? E as combinações, né? E as combinações, exatamente. Então, a gente tem muito disso, né? de tentar buscar ensinar para os terapeutas, para os profissionais de saúde, como que pode ser feito esse processo. Né? Tá. Doutor, teve o pessoal aqui do YouTube, no Instagram, no direct, também mandaram aqui para a gente, querendo saber sobre o produto. Eu gostaria que o senhor passasse o contato de vocês, né, o Instagram e o site, porque as pessoas com certeza vão querer saber mais, tanto prescritores, que tem aqui, tanto o público em geral, tem até uma psicanalista aqui, que é a Gisele, tem bastante gente aqui da área de terapia integrativa, enfim, não consegui ver o nome de todo mundo. Né? Aliás, desde já agradeço a presença de vocês, porque é através da presença de vocês que a gente consegue dar continuidade nesse projeto do nosso podcast.
Convido vocês a seguir as nossas redes sociais, né, que é o Litoral Valley, aqui no Instagram e também aqui no YouTube. E agora pedindo para o Dr. Cláudio frisar, mesmo antes do final, a gente pode até falar novamente, mas para que vocês tenham acesso aí a todas as informações. Exato. De curso Bom, e produtos. Exato. A gente sempre usa as redes para divulgar, né? Então você pode nos encontrar, né? Embaixo do meu nome tem ali, ó, LiveWell Saúde. Tá? Essa é a nossa rede, esse é o nosso nome, né? Você vai nos encontrar no Instagram. Então, @LiveWell Saúde, tudo junto, tá? Lá, na nossa bio, você vai encontrar um dos links para um WhatsApp, tá? O nosso canal no WhatsApp. E ali a gente tem uma equipe que pode auxiliar, atendê-los, né? Não só na aquisição dos produtos, mas também na forma de uso, na posologia, em alguma eventual indicação, lembrando sempre, né, que, bom, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, mas a gente acaba que ali, que as meninas que atendem, elas ajudam os profissionais nesse processo também. Então, se você quiser nos seguir, né, não sai aqui dessa live sem nos seguir depois, né? Então, LiveWell Saúde, @LiveWell Saúde no Instagram, né? E se você quiser, pode mandar uma mensagem no direct. Se você quiser nos mandar um WhatsApp, né? O link está lá. E você vai encontrar também lá na nossa bio, você vai encontrar também um link para uma plataforma que nós desenvolvemos chamado LiveWell Academy. O LiveWell Academy é uma plataforma onde a gente hospeda cursos, workshops, palestras, né? No ano passado a gente teve várias, né? E as pessoas podem acessar lá e ter, né, domínio, digamos assim, de vários desses conteúdos na área da saúde integrativa e complementar. Então, você pode tanto acessar os seus produtos, e quem é terapeuta, quem é profissional de saúde, quem é prescritor, tem uma tabela diferenciada. Tá? Então, isso é uma política que a gente tem feito já há algum tempo. Né? Então, quem é prescritor, quem indica os produtos, tem uma tabela diferenciada. Quando for fazer contato, você pode dizer, olha, eu sou um profissional de saúde, você vai preencher lá um cadastrinho e vai ter acesso a uma tabela exclusiva. E condições exclusivas também de pagamento. Perfeito, perfeito. Doutor, já caminhando para o final, eu tenho aqui 2 perguntas que enviaram para a gente antes do início, e eu vou querer saber depois, não me deixe esquecer de falar dos stickers, essa sensação aí que veio da LiveWell. Sim. Bom, tem a Solange Guedes, de Amparo. Ela falou, olha isso, gente. É bom, né, quando a pessoa é extremamente sincera, porque aí a gente consegue dar os melhores caminhos. Aí o doutor vai conseguir responder. Quando estou em crise, ao invés de tomar medicação, preparo um drink e relaxo. Mas sinto que cada vez piora a crise. Gente, olha isso. E eu já ouvi, inclusive, em consultório, que medicação, que tratamento de nada. Eu tomo lá um negocinho e fico bem. Doutor, por favor. Na verdade é aquilo, né? Ela toma um remédio. Na acepção da palavra, né? Ela remedia a situação. Tudo que é remediado piora no tempo. Então, eu tomo um drink, eu tomo sei lá o quê. Né? Eu já tive pacientes, tá, com quadro de dor crônica que diziam, eu fumo um negócio, tá, para melhorar. Então, assim, tem que explicar para esse paciente que o que ele está fazendo é remediar. Não é nada resolutivo, e só vai, no médio e longo prazo, só vai piorar o quadro dele, com certeza. Né? Sem contar quando pode cair na adicção, né? E aí cai na compulsão, aí piorou. Sim, aí, piorou. E tem uma outra pergunta, que é da Silene de Jales, que ela falou, alimentos com farinha com glúten piora a fibromialgia, é verdade? Piora muito. Então, assim, não são só eles, tá? Eu vou falar os 3 que são os piores, tá? E o pior de tudo é que esses 3, eles estão escondidos, mascarados, né? Em muitas coisas. Então, o primeiro deles, eu acho que a Silene já comentou, que é a farinha de trigo, né? Ou seja, o glúten, tá? O glúten, ele tem um componente inflamatório, apesar de haver todo um esforço, né, da indústria alimentícia, dizendo que não, só é um problema para quem é doente celíaco, que só afeta 1% da população. Isso é uma grande mentira. Tá? Então, assim, o que a gente tem é que de 1974 para cá, e a Luciane falou no início, né, o Cláudio, ele é doutor em desenvolvimento rural, então eu estudei isso. Tá? De 1974 para cá, a gente tem um processo de modificação genética intensa sendo produzida no trigo, sobre a alegação de que
haveria fome no mundo. Então, tinha que ter trigo para ter, pelo menos, pão para o povo. Tá? Isso, na verdade, foi uma modificação genética muito brusca, que fez com que, por exemplo, o peso da molécula do glúten deixasse de ser 10, 11 angstroms para passar a ser 140, 150 angstroms. Então, o peso dessa molécula, o tamanho e o peso dessa molécula aumentaram muito. Essa molécula, quando ela entra, quando ela cai no intestino, ela cai arrebentando com a parede intestinal, causando o tal do leaky gut que a gente falava agora há pouco. Então, o primeiro é, sem sombra de dúvida, o glúten. Tá? Ainda bem que a gente não come quase isso, né? Então, quase não tem, né? No pão, no biscoito, no bolo, no macarrão. Não sei se vocês já notaram, mas tem glúten até no shampoo, tá? Sabe aquele shampoo que você vai colocar, que ele é encorpado, ele é volumoso, né? Ali tem glúten, tá? Então, tem farinha de trigo ali. Então, o primeiro é glúten. O segundo, leite de vaca, tá? Então, eu nem vou falar muito sobre leite de vaca, tá? Porque é um negócio, assim, escandaloso, tá? Escandaloso. Se a gente for pensar, a vaquinha da nossa avó, ela tirava 3 litros de leite por dia. Hoje, uma vaca, né, num regime industrial, ela tira em torno aí de 70 a 90 litros de leite dia. Como é que uma vaca produz 90 litros de leite ao dia, sendo que o leite da vaca só é produzido depois que ela é um mamífero, né? Depois que ela pariu o bezerro. Mas como é que ela produz isso? Ela tem bezerro todo dia agora? Não, né? Então, a quantidade de hormônios que são colocados, né? São injetados nessa vaca é algo absurdo e isso vai parar no leite, fora as outras coisas. Então, o segundo é leite de vaca. O terceiro, açúcar branco refinado, tá? Que é um acidificante absurdo. Todo o processo, né, de inflamação crônica está ligado na raiz com a presença de açúcares. Aí nós estamos falando de açúcar, carboidratos e frutose, né, que, se a gente for olhar, é a base da alimentação ocidental. O que está na base da nossa alimentação ocidental? Farinha de trigo, leite e açúcar. Tá? Então, esses 3 carinhas aqui, eles estão escondidos em muitos dos nossos alimentos cotidianos. Retirá-los é o primeiro passo para desinflamar o organismo. Retirar eles do nosso convívio é o primeiro passo, sem sombra de dúvida. Perfeito. Não adianta usar, né, Luciane, não adianta a pessoa usar ouro coloidal, que é um produto fantástico, se ela toma leite, se ela come glúten. A minha mãe falava uma coisa assim: a gente não encera um chão que está sujo. Então, não adianta encerar com ouro coloidal um chão que está sujo com glúten, com leite e com açúcar. Então, tem que ter esse cuidado. Perfeito, doutor, muito bem colocado aí, né? Tem que, como o senhor falou lá no início da questão do comportamento, né? E a alimentação, sim. É que a alimentação é feita para que a gente caia nessa cilada, né? Exatamente. Mas, enfim, exatamente. A gente, né, sabendo aí, por isso que é muito importante podcasts, lives como essas, de informação, para que as pessoas comecem a repensar costumes, buscar outras alternativas e aí conseguir se sentir melhor. E como eu falei, a gente passou muito do nosso tempo, estouramos o tempo, mas teve umas questões aí de áudio, mas foi ótimo. Mas ainda assim, nós queremos saber sobre sticker, e se tiver algum outro lançamento, agora um pouco mais rapidinho, né? Que a gente... O sticker é uma tecnologia, né? A Luciane sabe, né? Eu dou aula de inovação tecnológica, tá? E acabo puxando essa minha área acadêmica, digamos, também para as terapias integrativas. O sticker é um desenvolvimento, né, que nós somos parceiros de uma empresa, né, brasileira, que desenvolveu um processo muito legal, e a gente está sendo parceiro deles nesse processo, que é colocar frequências terapêuticas, frequências eletromagnéticas terapêuticas em uma fita, e essa fita ela absorve, digamos assim, a gente consegue gravar essas frequências terapêuticas que promovem, digamos assim, saúde, bem-estar, recuperação de órgãos, eliminação de toxinas, eliminação de metais tóxicos, bloqueio, né, de toxinas eletromagnéticas. A gente falou agora há pouco aí sobre a proteína spike,
Então, lá no sticker, a gente tem uma frequência que anula essa bendita, né? E aquilo que foi usado para transportar ela também, a gente tem frequências que neutralizam, além da gente ter, por exemplo, frequências de oligoelementos, frequências de tecido, os principais sistemas do nosso corpo, frequência de sistema nervoso, frequência de sistema circulatório, cardiovascular, fígado, rim, está tudo presente no sticker. Então, na verdade, o que ele é? Ele é uma tarja magnética, semelhante a essas que a gente utiliza, né, no cartão do banco, onde a gente impregna uma frequência. Essa frequência vai ser colada no corpo, né, por uma fita que é hipoalergênica, você pode tomar banho, que não vai cair, que não vai soltar, e ela vai ficar emitindo uma frequência específica, né, 24 horas por dia, e a gente consegue fazer aí um tratamento tranquilo por pelo menos 60 dias, 2 meses. Aí na próxima, provavelmente não na semana que vem, na outra, mas aí a gente podia fazer depois, né, um anúncio mais importante, a gente vai ter algumas mudanças, algumas inovações muito bacanas. Uma delas vai ser o lançamento de um code sticker para pet, tá? Então, também promovendo saúde para os nossos cãezinhos e gatinhos. Então, o code sticker ele foi desenvolvido para a gente colocar na coleira do pet, tá? Também tem tido reações, a gente tem tido depoimentos muito legais. E a segunda alteração, inovação, é justamente um lançamento específico para crianças. Então, a gente vai ter um Code Sticker Kids, que é justamente para auxiliar crianças de diferentes quadros, desde diferentes espectros autistas, crianças com frequências que vão auxiliar no processo de aprendizado, cognição, né, melhor absorção de nutrientes. Então, é um Code Sticker específico para crianças. O conjunto das frequências desse Code Sticker para crianças, eu vou dizer para vocês que eu fiquei com vontade de usar, porque ficou um negócio tão bacaninho, assim, ficou tão redondinho o conjunto de frequências, que eu fiquei muito, não sei se eu não vou usar um Code Sticker Kids. Tá? E tão bacana, uma dificuldade, né, para ingerir tanto líquido quanto glóbulos, então vai revolucionar bastante aí mesmo. Exato. Eu digo que é o próximo passo, né, dentro das terapias frequenciais, né, que já evoluiu bastante, né, o próximo passo, sem sombra de dúvidas, vai ser o uso dos stickers. Né? Ele facilita muito. Né? Então, pacientes que estão internados, pacientes crianças, idosos, né? Então, tudo isso pode ser utilizado. A gente tem muitos relatos de uso do sticker com pacientes que estão internados. E aí a recuperação hospitalar é muito melhor. Assim, acelera muito o processo de recuperação hospitalar. Perfeito, né? Não tem interação medicamentosa, né? Não tem nada disso. Ele vai diretamente aí cumprindo a função, sem ter interação, complementando. Perfeito. E quem entrou agora aí, vai entrar nas nossas redes sociais, aí na Livewell Saúde, a gente fez uma postagem agora há pouquinho à tarde, justamente falando sobre o Code Sticker. Tá? Explicando. E para quem quiser saber mais, você pode, inclusive, solicitar lá para a equipe, a gente tem um material explicativo, inclusive mais aprofundado, falando sobre o Code Sticker. E vem muito mais evolução por aí, né, doutor? Tanto de produtos da Livewell, quanto de acesso ao conhecimento dos prescritores, dos profissionais da área da saúde. Eu quero dizer que eu sou... Pode falar. Não, esse ano a gente tem falado para muita gente que vai ser um ano de muitos projetos, de muitos sonhos que vão sair do papel. Né? Dentro da Livewell, isso vai se tornar uma realidade. Nós vamos ter muitos projetos que vão sair do papel, que já estão saindo, e que a gente vai contar com certeza aí com o apoio aí da Litoral Vale, da Luciane, né, para muitos desses processos. Com certeza. Foi até legal falar disso, porque assim, aqui o Instagram e o YouTube da comunidade, né, que é um ecossistema de inovação voltado para a área da saúde, tem poucos seguidores. Então, a gente pede a ajuda de vocês, né, para que cresça tanto o canal quanto o Litoral Vale, mas que já fica o convite também para a minha página, que aí a gente tem lá mais de 20 mil seguidores, a gente consegue alcançar mais pessoas também, então a gente marcar em outros momentos, outras lives aí também para compartilhar com esse pessoal, né, que com certeza, eu acho que todas as coisas que foram faladas servem para todas as idades, para todos os casos, doenças crônicas, não possíveis, prevenção, enfim, saber que hoje a gente tem, né, um pesquisador como o senhor, né, a Naomi, que é sua esposa, o trabalho que vocês fazem é muito rico por esse motivo. O senhor falou da base com relação à doutora Clark, que foi uma grande, né, pesquisadora, doutora aí
também dessa área integrativa e está trazendo isso, na verdade, é uma luta diária, né, doutor Cláudio? E acessibilizar essa informação e o tratamento a partir disso, nós temos que agradecer bastante e divulgar muito. Saúde, né? A gente passou aí por uma situação que eu não posso dizer o nome, mas vocês sabem que foi traumático para muita gente, e que naquele momento a gente não estava preparado, mas que hoje, obrigada, Joana. Aliás, queremos te parabenizar pela sua participação. A gente gostaria que todas as pessoas fossem assim, que perguntassem, que interagissem com a gente. Acho que isso é muito importante, porque abre, né, caminho para a gente poder falar mais, né? A gente saber que tem alguém aí interagindo com a gente, querendo saber mais, a gente fica muito feliz. Então, é isso. Eu quero agradecer, como eu falei, a sua presença, a presença de todos que estão aqui no Instagram, que estão no YouTube, dizer que vai, mais uma vez, para quem chegou agora, dizer que vai ficar gravado, pedir para que vocês fiquem no Hospital de Amor, tem o código QR ou QR Code. É verdade, a gente vai verificar, tá? Joana, obrigada, tá, pelo feedback. Vamos verificar, sim, essa questão aí do EC. E aí, eu peço para que vocês também sigam o Hospital de Amor, que vocês acessem o QR Code. O Hospital de Amor ele trabalha com 20% dos fundos, 100% de ações filantrópicas ao longo do Brasil todo. Né? A gente sabe que é referência mundial no tratamento oncológico, inclusive as soluções que o Dr. Cláudio apresentou pode servir também para pessoas que estão fazendo tratamento convencional. Mas, por ser uma ação muito grande, inclusive com cirurgias robóticas, tanto para coração, para questão oncológica, para que as pessoas acessem, porque eles também precisam de doações. Doações, são os artistas que têm feito grandes doações para o Hospital de Amor, mas R$1, R$5 que seja, ajuda muitas pessoas que estão lá. Porque lá no Hospital de Amor, além de eles cuidarem dos pacientes, eles têm casos de apoio para a família ficar lá quando está fazendo tratamento, gente. Isso é muito importante, né? Hoje, onde que a gente tem o nosso sistema de saúde, onde cuida também da família, e tem mães que às vezes têm que abandonar a sua casa, ou tem trabalho para essa mãe. É um trabalho que se chama Hospital de Amor, mas realmente é algo lindo para vocês a conhecerem. Seria muito maravilhoso se cada um puder contribuir também, né? A gente não fala só financeiramente, a divulgação. Sim, o lado financeiro é importante, que também que as pessoas possam aderir, mas, inclusive, esse QR Code, o que fica descrito no vídeo, é uma página que vai direto para o Hospital de Amor, tá? É uma atitude, né, do Litoral Vale, que é o sistema de inovação, mas eles colocaram lá no site oficial do Hospital de Amor o local para que tenha aí essa adesão, né, das pessoas. E é isso, deixei o meu recado de frisar isso mais uma vez, que todos esses avanços tecnológicos, você tem muito mais novidade aí da LiveWell, que vocês possam acompanhar através do site do LiveWell Saúde, como o Dr. Cláudio falou. As minhas redes sociais, eu sempre também estou puxando, trazendo algumas coisas ali deles, né, para compartilhar, para que as pessoas também conheçam. E é isso. Doutor, vou deixar a palavra e também agradecendo a Maluana, não sei se ela acabou voltando, mas dizer que nós admiramos muito, porque tem um produto PET de vocês que destina renda, né, também para uma ONG, então já tem aí essa questão da benevolência instalada aí com a nível também. Exato, não, nós que agradecemos, né, e esse projeto, com certeza, né, Luciane, a gente vai querer participar, né, assim, de forma muito mais intensiva. Então a gente precisa se engajar nesse tipo de iniciativa, porque são iniciativas como essa que a gente vê o resultado na ponta. Então, isso tem tudo a ver com a nossa missão, com o que a gente acredita, né, em termos de estrutura, inclusive do nosso negócio. Né? Então, conta com a gente nesse processo, né, e a gente tem já dentro do nosso DNA essa questão da participação. Né, tu mencionou aí, a gente tem uma linha que é PET, né, que são os nossos oligoelementos PET, e parte dessa venda desses produtos ela é destinada para aquelas pessoas, para aquelas organizações, né, que auxiliam na recuperação de animais carentes, na doação, no resgate. Então, se a gente pode fazer isso no meio PET, com certeza a gente vai poder fazer e ajudar também aí para o Hospital do Amor. Essa vai ser, digamos assim, a nossa contribuição também nesse processo. Tá bom? Eu quero te agradecer, né, imensamente o convite, a gente poder ter aqui participado. Te peço perdão, né, porque eu sei que o professor sempre fala muito, então, a gente gosta. Então, qualquer coisa eu quero me deixar aqui à disposição, né? Tanto meu caso particular, mas da LiveWell, para poder auxiliar vocês, né? E ser participante desse processo e do crescimento aí, desse hub aí maravilhoso que é, né, o Litoral Vale.
Gratidão, eu estou muito feliz, não tem que pedir perdão, muito pelo contrário, para a gente, momentos raros como esse fazem diferença, salvam vidas, então estão sempre bem-vindos, convido, já fico convidando, como eu falei para a minha página, quanto para a página do Litoral Valley, e vamos seguindo aí em frente. Pessoal, fiquem atentos, porque logo também a gente já vai postar o que vem por aí no próximo episódio, vem mais coisas, com certeza, aí de saúde, sempre buscando um lado aí mais natural, de prevenção, de novos comportamentos, então é isso, tá bom? Gente, obrigada por estarem conosco. E, como eu falei, mando um abraço da Mauana, né? Pode deixar, pode deixar. É isso. Valeu, pessoal. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Lembrando, vai ficar gravado aqui no YouTube, vai ficar gravado no Instagram também. Só que o do YouTube, a gente vai deixar essa gravação inicialmente, mas depois a gente vai fazer uma edição também, que é junto com algumas vinhetas, algumas coisas do nosso podcast. Esse foi o primeiro que a gente fez ao vivo, então por isso que tem sim que fazer alguns ajustes, até pedimos desculpas aí para algumas questões de imagem, ajustes de áudio, mas a gente vai aí na edição, né, trazer uma qualidade melhor aí para vocês, tá bom? É isso, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Até mais, até mais.